Oi, gente, meu nome é Letícia Lima Verde, eu sou executiva de contas aqui na BIM Market. E hoje a gente vai trazer para vocês uma novidade que a partir de agora vai ser semanal, vai ser o nosso podcast Entrou na Pauta. E aqui a gente vai falar sobre várias coisas, sobre marketing, negócios, redes sociais, canais digitais, enfim, tudo que vocês quiserem conversar. E o nosso convidado de hoje não podia ser outra pessoa, a não ser o Elias Issa, sócio-diretor da BIM, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre digitalização de negócios, toda essa situação da pandemia e de como que as empresas estão se reinventando e se digitalizando hoje. Vem aí o Entrou na Pauta. Seja bem-vindo, Elias. Olá. Ele vai falar aqui pra gente sobre digitalização de negócios, né, Elias? E como as empresas se reinventaram nesse período de pandemia. Exato. Bom, porque a gente escolheu o tema, né, Letícia? Primeiro ponto. Isso. Primeiro ponto é o seguinte, a gente veio de um período de pandemia, a gente ainda está nesse período, né? A gente está passando aí dos 2 anos disso, e a pandemia trouxe para a gente um novo contexto, um novo cenário de marketing. Ou seja, negócios antigamente que funcionavam de uma determinada forma, com a pandemia tiveram que se reinventar. E foi nesse processo que a BIM teve também que se reinventar como negócio. Então, de 2020 para cá, nós já tínhamos o posicionamento de fazer projetos nessa área, ou seja, transformando empresas que tinham muito seu processo de forma offline, digitalizando um pedaço deles, e a pandemia só fez, na verdade, acelerar isso. Então, de 2020 para cá, você já participou, inclusive, de alguns projetos desses comigo. Sim. E com parte do time, né? Uhum. A gente foi muito contratado para fazer isso. Então, várias empresas nos contrataram. Efetivamente, aqui a gente já fez alguns projetos juntos, para fazer toda essa parte migratória para o digital. E aí, um primeiro ponto, já entrando no tema, é que, assim, uma coisa é você estar online, outra coisa é você ser digital. Então, muitas empresas que a gente trabalha ainda têm uma forma de analisar o digital de forma diferente. Estar online, ter um canal, ter 2 canais digitais, não significa ser digital. Ser digital é quando você prepara a empresa para essa jornada junto com o cliente. Ou seja, a leitura digital tem que ser vista em alguém, no cliente, no caso, né? Onde ele possa fazer todo o seu processo de compra, de aquisição de serviço, de produto ou até de atendimento ao consumidor de forma digital. Então, para isso, a gente constrói planejamentos nessa área. Então, é importante que, antes da execução, a gente pense estrategicamente todo o negócio. Do planejamento para frente, a gente entra nas áreas de execução. Então, na execução, a gente considera aí canais, cliente, jornada digital, publicidade online. Então, essa é a fase de execução. E pós-fase de execução, a gente tem todo um painel de indicadores para acompanhar se do planejamento e a execução, juntos, eles fizeram parte desse contexto de mudança. Então, os indicadores servem para que a gente argumente que a empresa efetivamente digitalizou seu negócio. Então, a gente está falando aí de centrais de venda implementadas, de venda online, de prestação de serviço online também, e por aí vai. E aí é importante ressaltar que não só o nosso trabalho, né, como o BIM é importante, como também o trabalho interno da empresa, né, o time interno da empresa. Tem que estar todo mundo muito engajado para realmente fazer dar certo e potencializar aí os resultados. A BIM, na verdade, ela é sempre um agente de mudança. Mas a mudança, efetivamente, vem da própria organização. Então, a mudança vem da cultura organizacional. Então, inovação, disrupção, novos processos e métodos, eles não são simplesmente uma caixinha que você tira e coloca na hora que você quer. Não. Isso tem que ser visto dentro do negócio. Então, não adianta você construir um planejamento mirabolante, com várias estratégias novas, se o corpo organizacional não comprar a ideia, quer continuar executando as coisas da mesma forma que antes, aquela velha pergunta, mas se a gente fez sempre da mesma forma, por que mudar agora? Né? Então, no processo de planejamento também há um processo de aculturação, ou seja, na parte de planejamento a gente já tem que encaixar os líderes de time para que eles sejam as pessoas que vão reportar a mudança para os times internos. E aí, a partir daí, o processo de mudança ele começa efetivamente na prática, né? Inclusive, Elias, eu acho que seria super interessante a gente falar para quem está assistindo a gente sobre alguns projetos que a gente fez, né? Alguns cases de clientes grandes que a gente acompanhou ali desde o comecinho, para o pessoal poder entender melhor como é que é a execução de todo esse projeto. Legal, um dos projetos que a gente fez, vou citar aqui alguns, né? Alguns bem específicos. Um projeto que a gente fez foi o da Pharmavie, que é um cliente nosso. A Pharmavie ela começou um processo estratégico de marca. Então, a gente fez todo um trabalho de reanálise da marca, refizemos essa marca, nós vamos relançá-la no mercado agora, nesse primeiro semestre, e vai combinar também com a mudança da loja. Então, uma unidade principal deles, que é a matriz, vai passar por esse processo de mudança.
Nesse mesmo período, a gente já vem trabalhando na digitalização do negócio. Então, a perna mais forte que a gente está trabalhando agora são dois núcleos, né? Primeiro, a central. Então, com a pandemia, eles aumentaram muito o número de atendimento na central. Então, a gente implementou ferramentas, softwares em processos novos para, enfim, otimizar o atendimento, agilizar, né, esse atendimento com o cliente. E agora vai vir o lançamento do e-commerce. Então, o lançamento do e-commerce vai combinar também com o relançamento da marca. Então, esse é um exemplo de um negócio que ele acontecia muito de forma física, ou seja, as pessoas tinham que se dirigir à unidade, ainda continua a parte sendo assim, porque tem manipulação, então, né, ainda tem essa obrigatoriedade. Mas existe todo um rol de produtos que não precisa de manipulação, que eles podem vender de forma digital, que antigamente a gente não fazia necessariamente, não tinha um foco tão grande nisso. E agora a gente vai ter. Então o e-commerce é um marco disso. Mas ele não mudou muita característica do negócio. Existem outros projetos que eles mudam de fato a característica do negócio. Então vou dar outro exemplo aqui, o Rio Mar. O Rio Mar Shopping, né, eles passaram por um problema muito grande nessa pandemia porque os shoppings foram fechados em determinados períodos, né? E já existia um projeto de digitalização que era transformar o shopping tem um projeto de marketplace, onde ele colocasse os parceiros que hoje existem fisicamente no shopping também vendendo de forma online. E aí veio o Rio Mar Fortaleza, né, que é o marketplace deles online, onde eles plugam os parceiros. E a partir daí a estratégia do shopping também muda. Então, uma estratégia física do shopping, que era alocar o ponto de venda, ou seja, o mall, as lojas, hoje já existe um outro esforço coletivo da marca, que é de plugar o parceiro dentro do marketplace, estimular com que ele trabalhe estratégias de venda, promocional, etc., para que eles vendam através das plataformas dele. Então, esse é um exemplo, Letícia, de mudança e de digitalização, pensando na jornada de quem consome, que o Rio Mar, por exemplo, passou. Então, foi um negócio que mudou a realidade do negócio. Então, isso não volta mais. Claro que existe um período de pandemia, isso vai e volta, a gente talvez vá viver isso durante um tempo, mas hoje existe uma possibilidade real e digital para o cliente fazer todo o processo de serviço dele, de compra, aquisição, de forma online, sem ter que necessariamente ir fisicamente ao shopping. E a gente percebeu muito isso nessa pandemia, né? Que muita gente sentiu realmente a necessidade de migrar para o digital, porque a gente teve que se reinventar. Todo mundo tem que se reinventar, né? As empresas tiveram que se reinventar. Então, procuramos aí todas as alternativas possíveis para que essa reinvenção fosse o melhor possível, né? Para as empresas, para que, enfim, não se prejudicassem tanto nesse período aí que foi super delicado para todo mundo. Exato. Não é fácil se reinventar. A gente sabe que toda marca que tem um modelo consolidado geralmente quer repetir esse modelo, né? Então isso é natural de todo negócio. Mas a gente tem, inclusive, vários clientes nesse processo de mudança. A gente tem Camed fazendo esse processo de digitalização. A gente tem o Basala Boutique, que a gente trabalha juntos também nesse processo de digitalização. Outras marcas já começaram, já se reinventaram. A gente tem alguns clientes de saúde que já trabalham com telemedicina, ou seja, durante o período pandêmico, os próprios médicos, a rede de assistência de saúde já trabalhavam fazendo consulta online, etc. e tal. Então, esse é um tipo de negócio que acontece em áreas bem conservadoras, por exemplo, como a área de saúde, que geralmente é uma área que muda pouco, aquele método tradicional muito padrão. Você liga ou manda mensagem, marca a consulta, vai, se desloca, faz o procedimento, o exame, etc e tal, e volta. Então a saúde, por exemplo, avançou muito nisso. Os próprios médicos, percebendo aqui também a mudança de mercado, também lançaram várias plataformas digitais. A gente tem vários clientes aqui na BIM com case, fazendo trabalho com EAD, produzindo conteúdo, enfim, se reinventando também como negócio. Então, você vê que se a área de saúde, que é uma área mais específica, né, tem uma característica mais própria, consegue fazer, por que não as outras áreas também? Exatamente, até porque a área de saúde tem muito preconceito ainda, né? Pelo menos até antes da pandemia tinha muito preconceito com teleconsulta e tudo mais, porque as pessoas sentiam a necessidade de ser tocada, de conversar pessoalmente com o médico. Então, realmente, se a área da saúde já está conseguindo migrar, imagine as outras áreas, né? Não tem nada a perder, só tem realmente a ganhar. Um ponto que é interessante a gente citar, e é para todo mundo que acompanha, é interessante saber. A nossa característica física, ela nunca vai acabar. Então nós estamos aqui fazendo um programa aqui de forma física, presencial, etc. Beleza. Mas a forma como a gente dissemina esse conteúdo é que importa. Então, por exemplo, não adianta a gente fazer um conteúdo desse se a gente não explora isso nos canais. Se as pessoas não conseguem consumir à distância, em vários tipos de plataforma. Então, isso vale também para os negócios. Então, eu tenho um shopping físico, mas eu posso também ter uma espécie de shopping de compra digital. Então, eu tenho uma clínica física, eu tenho um hospital físico, mas eu posso ter uma parte de assistência que é digital. Então, quando a gente falou no começo aqui, pensando na jornada do cliente, o que o cliente quer é consumir.
O que o cliente quer é adquirir serviços, ele quer comprar. A pandemia, ela freou alguns tipos de consumo, mas o cliente ele não deixou de comprar. Ele pode comprar menos, ele pode não comprar de forma tão recorrente, mas ele continuou comprando. Ele deu o seu jeito, ele comprou pelo WhatsApp, eventualmente ele foi num drive-thru de shopping e comprou, evidentemente ele comprou um produto em e-commerce e recebeu em casa, mas ele continuou comprando. Quem estava mais preparado e adaptado para isso, se deu melhor, se deu bem. Eu vi até uma matéria, saiu recentemente, o WhatsApp saiu do ar, e foi matéria nos principais portais dizendo o prejuízo que o WhatsApp deu para os pequenos e médios empreendedores no Brasil por terem ficado com o WhatsApp fora do ar. Então esse é um grande exemplo de como uma coisa dissemina. É como a história do Pix. A gente vive brincando, olha, quando você vai no centro da cidade de Fortaleza e vê um cara vendendo laranja, ele dizendo que aceita Pix, é porque o negócio pegou. Você não tem mais nem a desculpa de dizer, não tô com dinheiro vivo aqui, né? Não tem. Então isso pegou. Quando dissemina dessa forma, você pode dizer, olha, pegou. Então o processo de digitalização é também um processo de disseminação. Então disseminação de primeiro uma ideia, como é que eu transformo essa jornada com o cliente cada vez mais de forma digitalizada, e quanto mais pessoas usam, quantos mais segmentos usam, quanto mais clientes usam, isso não volta atrás. Você pode ter a opção de preferencialmente comprar às vezes de forma física ou online, mas você tem a opção de comprar online. Esse é o grande barato que a pandemia deixou para as empresas e para os negócios. E hoje a gente está encerrando nosso podcast por aqui, mas fiquem com a gente, porque próxima semana a gente vai trazer novos convidados, novos temas. Inclusive, se vocês quiserem sugerir temas para a gente falar aqui, fiquem à vontade, vão lá nas nossas redes sociais, deem sugestões, a gente quer muito que vocês participem junto com a gente. E é isso, Elias, muito obrigada pela sua participação hoje. Valeu, pessoal. Foi muito enriquecedora. Espero que a gente se encontre de novo aqui, né? Isso aí. Se for convidado, tô dentro, hein? Tchau, gente. Obrigada aí pela participação.